A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24ad, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulação de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteio, o livro de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias, capítulo 10, com foco no 34, Neemias, capítulo 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ad, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ad. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos, ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé
para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ad. Vamos agora começar as nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ad. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados. E em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos para o nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo. Então não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar e sem omitir nada nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração e lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração de número 10. Oração de número 10, que diz assim: Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço, Senhor, para enviar o teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o teu, o Espírito Santo, em nossas vidas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler apenas 3 versículos e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor, do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo
do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Vamos aqui dar início ao sorteio. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao primeiro sorteio dos rebanhos. Vamos aqui ver qual o primeiro rebanho a ser sorteado. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e de número 21, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Crônicas, contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Vamos aqui ao livro de 1 Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui. Capítulo 16 contém 43 versículos, que diz assim: a celebração de Davi. Nos versículos 1, 2 e 3. Trouxeram, pois, a arca de Deus e o puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Então ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em o nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como as mulheres, a cada um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e de número 1, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios, livro da sabedoria, 31 capítulos. Capítulo 29 do livro de Provérbios. Vamos aqui no capítulo 29. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 29. Contém 27 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2 e 3. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que seja avisado. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo padece. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de curtir, comentar e interagir com nossa live para você ser muitíssimo abençoado pelo nosso Senhor Deus. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Gênesis, capítulo 23 do livro de Gênesis, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 meditarem. Gênesis, capítulo 23. Vamos aqui no capítulo 23 do livro de Gênesis, contém 20 versículos, que diz assim, fala sobre a morte de Sara, no versículo 2, 3 e 4. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebrom, perdão, na terra de Canaã, e Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morte e falou aos filhos de Et, dizendo: estrangeiro e peregrino, sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e de número 23, ímpar.
Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 26 do livro de 2 Crônicas. Vamos aqui, 2 Crônicas, capítulo 26. Capítulo 26 de 2 Crônicas contém 23 versículos. Que diz assim: Uzias reina e prospera. Nos versículos 4, 5 e 6. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, seu pai, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne e o muro de Asdod. Edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Não deixem de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que você venha fazer parte do avivamento do culto de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus o Todo-Poderoso. Saiu agora o rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de 1 João contém 5 capítulos. Livro de 1 João que contém 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 João capítulo 5. Para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 meditarem. 1 João, capítulo 5. Contém 21 versículos, que diz assim: a fé em Cristo. No versículo 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus o Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Vamos aqui, 2 Coríntios, capítulo 10. Para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 meditarem. Contém 18 versículos, que diz assim: a defesa de seu ministério. Diz assim no versículo 1, 2 e 3. Além disto, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, que na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas ausente, ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não limitamos segundo a carne. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora irei sortear uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo
2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui à oferta, ao sorteio da oferta. A oferta de número 48. Vamos aqui na oferta de número 48, que diz assim: muita atenção, é possível em um hospital os médicos ou enfermeiros ou ambos estarem com doenças contagiosas e ainda assim cuidarem dos pacientes sem antes estarem curados para que as doenças não passem uns para os outros? Assim também é com os segmentos de fé em igrejas, quando todo aquele que possui títulos de liderança ou trabalhos nos ministérios do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada com cargos e títulos espirituais e se dizem ser imperfeitos ou pecadores. Por esse e outros motivos que a Bíblia Sagrada está escrito que eles têm de estar perfeitos, e você, ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação são mentiras, vai receber uma oferta de 120 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 9, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Oração de número 8. Vamos aqui na oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho, nesse veículo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte desse rebanho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Êxodo, Êxodo 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos aqui. Capítulo 32 do livro de Êxodo para o rebanho de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Êxodo capítulo 32. Contém 35 versículos, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 32, fala sobre o bezerro de ouro. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de vós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-os a mim. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e o trouxeram a Arão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de
Jeremias, 52 capítulos. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Leio 2 números. Jeremias, capítulo 41. Jeremias, capítulo 41, para os rebanhos de número 10 e rebanho de número 9 meditarem. Vamos aqui, Jeremias, capítulo 41. Contém 18 versículos, que diz assim: Joanã persegue Ismael. Nos versículos 11, 12 e 13, diz assim: Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-no ao pé das grandes águas que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael e Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Esther, contém 10 capítulos apenas. Esther, 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esther. Esther, capítulo 8, contém 17 versículos, que diz assim: o decreto em favor dos judeus, nos versículos 2, 3 e 4. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e ajoelhada aos seus pés chorou e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o intento que tinha projetado contra os judeus. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e pôs-se em pé perante o rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Apocalipse, 22 capítulos. O livro de Apocalipse contém 22 capítulos. Vamos aqui ao capítulo de Apocalipse, capítulo 20. Para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 meditarem. Apocalipse, capítulo 20, contém 15 versículos, que diz assim: fala sobre a destruição de Satanás. Nos versículos 8, 9 e 10. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo dos céus e o devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e de número 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Malaquias, 4 capítulos. O livro de Malaquias contém 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Vamos aqui, Malaquias, capítulo 2.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias, capítulo 2. Contém 17 versículos, que diz assim: exortação aos sacerdotes. Nos versículos 8, 9 e 10. Mas vós vos desviastes do caminho e muitas fizestes tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Pois isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Não temos nós dados o mesmo Pai? Nos criou o mesmo Deus? Porque agimos deslealmente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 224, verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Jonas, capítulo 2. Para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 meditarem. Jonas, capítulo 2. Capítulo 2 contém 10 versículos, que diz assim: a oração de Jonas para com o Senhor Deus. Nos versículos 5, 6 e 7. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando mais uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da oferta. A oferta de número 13. Vamos aqui na oferta de número 13, que diz assim: em nossa 13ª oferta, nós afirmamos que o seu líder espiritual religioso ou a sua religião, nenhum deles pode te dar a promessa da salvação, nem a vida eterna, livre, e nem qualquer conquista em geral. E muito cuidado, porque você pode perder tudo isso por causa desses dois: o seu líder espiritual, religioso ou a sua religião. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados em uma dessas nossas afirmações, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 11. Vamos aqui na oração de número 11, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora todo espírito imundo através do poder dessa palavra que é viva, é espírito, é vida e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Peço a todos vocês que mentalizem em um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem
manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias contém 14 capítulos. Vamos aqui ao livro de Oséias, 14 capítulos. Oséias, capítulo 12. Vamos aqui, Oséias, capítulo 12. Contém 14 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 3 versículos. E é necessário que vocês venham interagir com a palavra do nosso Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença. Lendo todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Capítulo 12 do livro de Oséias diz assim: os pecados de Israel. Nos versículos 2, 3 e 4. O Senhor também com Judá tem contenda e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou em Betel, o achou e ali falou conosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 5 do livro de Zacarias. Vamos aqui no capítulo 5 do livro de Zacarias. Contém 11 versículos, que diz assim: a mulher dentro do cesto, nos versículos 5, 6 e 7. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é uma efa que sai disse ainda: este é o pecado deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo e uma mulher estava sentada no meio do efa. Vamos aqui a mais um livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a tua meditação. Saiu agora o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Capítulo 2 do livro de Neemias. Capítulo 2 do livro de Neemias contém 20 versículos, que diz assim: a permissão de Artaxerxes. Nos versículos 2, 3 e 4. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estar doente não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filipenses, 50 capítulos, não, perdão. Livro de Filipenses contém 4 capítulos e é o número 50 da Bíblia Sagrada. É o livro de número 50. 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Filipenses.
Vamos aqui, Filipenses, capítulo 1. Contém 30 versículos que diz assim: o amor do apóstolo pelos filipenses. Nos versículos 4, 3, 4 e 5. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, capítulo 2. Vamos aqui, Ageu, capítulo 2. Contém 23 versículos, que fala sobre a glória do segundo templo maior que a do primeiro. Nos versículos 1, 2 e 3. No 7º mês, ao 21º do dia do mês, no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de Lamentações. Vamos aqui. Lamentações, capítulo 2. Lamentações, capítulo 2, contém 22 versículos, que diz assim: Jerusalém destruída. Nos versículos 1, 2 e 3. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira a filha de Sião, derrubou do céu a terra a glória de Israel, e não se lembrou dos cabelos de seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou, derrubou no seu furor as fortalezas da filha de Judá, e abateu-as até a terra, profanou o reino e seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou para trás a sua destra de diante do inimigo, e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que consome em redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oferta que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem disponível em nossos canais. A oferta de número 42. Vamos aqui na oferta de número 42, que diz assim: muita atenção, nós afirmamos que a Bíblia Sagrada é o único segmento de fé espiritual que não permite fábulas, teologias, pensamentos, imaginações, sonho ou qualquer outra coisa que venha do ser humano ou de livros seculares que esteja fora da Bíblia Sagrada para o ser humano trabalhar nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16. Glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa, desse comércio
e desse veículo, através da tua santa palavra, sendo ministrada, que é viva, é vida e é espírito e vivifica, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus, sem dogmas, sem religiosidade, sem acrescentar nada e sem omitir nada. E não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então não deixem de curtir, comentar, se inscrever, interagir com nossa live, para vocês serem muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui dar início, dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixem de escolher um número de 1 a 24 para você poder fazer parte, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de 2 João, contém apenas um capítulo. Livro de 2 João, um capítulo. E em Provérbios capítulo 16, no versículo 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. 2 João contém apenas um capítulo e contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 7 e 8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. No capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim, que o apóstolo Paulo dando advertências aos seus discípulos, que diz assim, no versículo 6, 7 e 8, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados e a nenhum de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo apenas. Livro de Judas, um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, contém 25 versículos, que diz assim, fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 10, 11 e 12, diz assim, estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano de galardão de Balaão, e pereceram na contradição de Core. Estes são manchas em vossas festas, de caridade, banqueando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, em temor, são nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte, são como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro.
Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Não deixem de curtir, comentar e interagir com nossa live para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber os galardões escritos em Mateus capítulo 16, do 24 a 27, palavras do próprio Senhor Jesus o Cristo, que ele virá da sua glória junto com os seus santos anjos e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Então compartilhem bastante essa nossa live, se inscrevam, curtam, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, nosso Salvador. Capítulo 8 do livro de Ezequiel contém 18 versículos, que diz assim: a visão da profanação do templo. No versículo 2, 3 e 4. Olhei e vi uma figura que parecia de homem, da cintura para baixo era fogo, e daí para cima seu aspecto era como um resplandecente esplendor do bronze, e estendeu o que parecia uma mão e tomou pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visão de Deus até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do zelo, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué contém 24 capítulos. Capítulo 17 do livro de Josué. Josué, capítulo 17. Contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre a herança da meia tribo de Manassés, nos versículos 12, 13 e 14. E os filhos de Manassés não puseram expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me destes por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? Vamos aqui a mais um livro, o último livro a ser sorteado. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 1 do livro de Romanos. Vamos aqui, Romanos, capítulo 1. Contém 32 versículos, que diz assim: Paulo defende o seu apostolado. Nos versículos 2, 3 e 4. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 3 versículos, e é necessário que vocês venham interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, em todo o capítulo, seja onde vocês estiverem. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui para a revelação das ofertas, que dizem assim: essas ofertas trazem ao mínimo 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês estarem aí meditando e escolhendo um número de 1 a 24, que agora no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Número 5, Provérbios, capítulo 29. Número 11, Gênesis, capítulo 23. Número 7, 2 Crônicas, capítulo 26. Número 20, 1 João, capítulo 5. Número 16, 2 Coríntios, capítulo 10. Número 8, Êxodo, capítulo 32. Número 18, Jeremias, capítulo 41. Número 6, Esther, capítulo 8. Número 15, Apocalipse, capítulo 20. Número 17, Malaquias, capítulo 2. Número 22, Jonas, capítulo 2. Número 13, Oséias, capítulo 12. Número 2, Zacarias, capítulo 5. Número 21, Neemias, capítulo 2. Número 1, Filipenses, capítulo 1. Número 10, Ageu, capítulo 2. Número 19, Lamentações, capítulo 2. Número 9, 2 João, capítulo 1. Número 24, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 4, Judas, capítulo 1. Número 14, Ezequiel, capítulo 8. Número 23, Josué, capítulo 17. E número 12, Romanos, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para nossas finalizações agora. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na igreja @70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos da manhã, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37300, e até às 1h12 da madrugada na Igrejas Benditas, para buscarem o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais, o nosso perfil,
abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, têm secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Índia, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus nessa live. Agradeço também a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final, e se vocês chegaram no decorrer dessa nossa live, agradeço muitíssimamente a todos vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E não deixe de fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber os galardões que estão em Mateus capítulo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.